como missionário, comecei a me sentir chamado ao sacerdócio. Primeira vez que eu acolitei, né, que eu estava lá em cima no altar, nunca tinha feito isso em toda a minha caminhada antes. Sempre fui servir em outros apostolados. E aí lá em São Paulo, a primeira vez que eu coloquei a túnica, e eu me sentia tão estranho ali, morrendo de vergonha, né, lá do lado do altar. Mas estar perto da Eucaristia, ver um padre celebrando, aquilo mexeu comigo de alguma forma, né? Não foi uma certeza que Deus estava me chamando aquilo, mas eu comecei a me abrir àquela realidade, né? Me lembro que na sacristia tinha um espelho e não tinha ninguém, e eu botei, né, aquela túnica, foi a primeira vez eu me olhei assim e disse, rapaz, e se eu fosse padre, né? Olhando para o espelho, olhando para mim. Bem, amigos do Atos Podcast, falamos aqui com imagens diretas do nosso estúdio em Fortaleza, Ceará. Este que é um podcast que tem alcance mundial. Afinal, Pedro, estamos recebendo aqui Padre Victor Hernandes. Hernandes, tem que puxar assim né? Hernandes, da comunidade Shalom, consagrado, um dos padres mais novos do Brasil em termos de ordenação. Há 20 dias só? 20 dias. 20 novidade, tá tinindo, tá? Cheirando a leite ainda. Victor, obrigado por ter vindo. Padre Victor. Uma alegria estar aqui com vocês, Pedro, Neto. Alegria grande. Muito obrigado. Poder partilhar as graças que a gente recebe. Né? Nosso amigo Rubinho recomendou demais, viu, Pedro? Eu conheço ele de outros tempos. Eu não recomendaria, não tô brincando. A galera vai levar a sério, viu? Não, brincadeira. Vim só jogar a bola junto. É verdade. Gente, então já deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, Pedro, porque a galera esquece, né? Exatamente. Tá lembrando, a maioria da nossa audiência não é inscrito no canal e é muito importante que se inscreva, que ajuda demais nosso trabalho aqui e acompanha a programação quase que diária que tá tendo aqui, hein? Muita coisa, hein? Domingo a quinta. Exatamente. Exatamente. Domingo a quinta, né? Domingo a quinta. É isso mesmo. Né? Então, acessa aí lá no nosso canal do YouTube. Qual é, Pedro? Atos Podcast Oficial. E no Instagram? Atos Podcast Oficial. É tudo oficial. E no TikTok, Atos Podcast Oficial também. É isso aí. Então segue tudo lá. E lá no Instagram, nos destaques, você tem a programação. E também no YouTube, lá o bannerzão lá para você verificar os nossos programas. Tá bom? Obrigado, gente, sempre pelo apoio. E você sabe, né? Você tem que rezar pelo Atos Podcast, por esse apostolado, tá bom? Pra gente continuar na missão. Mas também a gente precisa também de um apoio, né, material. Então, se você, né, quer nos ajudar nesse apostolado, o que é que faz, Pedro? Manda um e-mail lá para atospodcastoficial@gmail.com ou entre em contato com a gente pelo Instagram, qualquer canto lá, que a gente certamente vai responder. Tá bom? Valeu, gente. Padre Victor, 20 anos de ordenado. 20 dias? 20 dias. 20 anos não, calma. Um dia, se Deus quiser. 20 dias de ordenação. Assim, ainda, né, com aquelas lembranças do dia ali. É o grande dia, né? Eu acho que como um casal... o casal, fazendo aqui um paralelo, né? O casal que sonha em casar, ainda vem a festa, a celebração, fica aquela coisa, ainda saboreando aqueles dias. Acho que pro padre é como se fosse pra mulher, né? Exatamente. É mais ou menos isso a analogia. Eu não sei porque a gente nunca casou, né? Como a gente casou, a gente sabe. Mas imagino que seja também. Você disse aí, eu acho que na verdade não era tanto um erro, porque são 20 dias como se fosse... Parece que são 20 anos. É mesmo? Porque cada dia é uma descoberta, né? Muito intenso. O fato de estar aqui também em Fortaleza, onde eu nasci, né? De ter muitos amigos, parentes, né? De a comunidade também aqui ser tão grande, né? E um povo também de tanta fé, que busca tanto, faz com que o padre tenha muito trabalho, né? Realmente uma descoberta, né? Como você disse aí, um padre novo, mas realmente Deus não nos engana, né? São dias de muita felicidade, poder ser canal da graça, da misericórdia dele para tantas pessoas que o buscam. Você vê a graça passando através de você, né? Você tão pequeno, tão pobre, né? E assim Deus quis, uma graça. Estou assimilando ainda, né, Neto? Tudo legal. Isso. Botou essa clésima aí, tudo muda, né? Na verdade, até já antes, né? Se pode usar, mas acho que a unção ali das mãos, né? Aquele momento ali, a gente prostrado, né? Deitado ali no chão da catedral, né? Naquele momento, tudo muda. Para as pessoas entenderem, o deitado, prostrado de frente, né? Assim,
pro chão, né? É aquele momento de... Explica um pouquinho para as pessoas entenderem. Exatamente. Não, aquele é um momento ali que antecede... Dentro do rito, dentro do rito antecede a imposição das mãos, né? Onde a gente vai realmente se tornar sacerdote. E toda a igreja, toda a comunidade, todos os padres que estão ali fazem aquela ladainha dos santos, né? E aí vão cantando e o povo respondendo, rogai por nós, rogai por nós. E a gente deitado lá, assim, dura às vezes 5, 10, 15 minutos, dependendo de quanto é grande a ladainha, né? E ali passa um filme, né, na nossa cabeça, realmente. E o gesto significa exatamente o gesto, primeiro de tudo, a nossa pobreza, né? A nossa humildade, a nossa reverência diante de Deus, né? Mas a gente que morre com Cristo ali deitado, né? E depois, quando vamos nos levantar e receber, né, a imposição das mãos, a unção sacerdotal, né? Somos ressuscitados com Cristo, né? É uma graça, é uma graça. O mistério de Deus aí, né, cara? Inclusive, é muito bonito de assistir uma ordenação. Muita sim. gente não foi, mas é simples até de assistir, né? Só um diazinho, vai lá, assiste, é muito bonito. Exatamente. É bem diferente, então é bem diferente mesmo. Você vai ver várias coisas diferentes, mas é bem bonito. Exatamente, é uma missa mais longa, né? Com certeza, mas uma liturgia muito rica, muito, muito bonita. A igreja toda em festa é uma graça, é uma graça. Mas é isso, porque cada sacramento vem com acompanha uma graça específica, né? Para bem viver aquele chamado, né? No caso de vocês como sacerdotes. Com certeza. Agora, é interessante. Antigamente, costumo dizer que por conta da devoção popular mais aguçada, talvez, especialmente no interior, as pessoas, ao ver um padre, já tinha todo aquele, né? O padre, corriam para pedir a bênção. Mas a gente também ainda observa isso hoje, né? A figura do padre, especialmente quando está devidamente paramentado, o que dá para reconhecer que é um padre, a clésima, por exemplo, né? Enfim, as pessoas transmitem, aponta para o sagrado e as pessoas elas reverenciam isso. Né? Com certeza. Não é verdade? E eu acho que, né, tá até muito mais, pelo menos da minha experiência, né? Eu estou há uns anos já fora do Brasil, mas a experiência que eu tenho feito aqui nesses dias, ou que eu já fiz também quando vim como diácono já, né? É essa fé, né? Essa fé muito viva nas pessoas aqui no Brasil, né? Por mais que a gente sabe que passa por um momento difícil, né? Tem sempre, enfim, situações desafiantes, né? Num contexto cultural, no nosso país, etc., mas em comparação com outras culturas é impressionante a fé do povo, né? Assim, a reverência a um padre, né? A atenção, o respeito, né? Isso é muito tocante, assim. Ajuda o padre a entender quem ele é, né? Ajuda o padre a se ver, puxa, às vezes um padre, ele aprende a ser padre também com o povo. Com o povo, né? Como um pai aprende a ser pai só quando nasce um filho. Exatamente, perfeito. Então é o filho que, na verdade, ensina o pai como é ser pai. Né? É verdade, perfeito isso aí. É verdade. E é essa a experiência que eu tenho feito nesses poucos dias, né, com o padre. Mas a diferença tem sido chocante, realmente, do Brasil para a Europa, por exemplo? É uma experiência muito diferente, né? Começando por uma população mais jovem, então, naturalmente, a nível de padres, né? Falando de sacramentos, administração de sacramentos, a gente tem, claro, muito mais batizado, porque tem muito mais crianças que nascem, tem muito mais casamentos, porque é uma população muito mais jovem que se casa de modo, né, com idade também mais jovem. Isso também é muito claro. Então, assim, padre aqui tem muito trabalho. Claro, no contexto depende, né? Onde na Europa, onde né, no mundo você se encontra. Claro, a experiência na Itália, que se tem muito mais padres, né? Até porque lá muitos estudam. Então, tem um acesso muito mais fácil a padres, né? Ou a religiosos, né? E em lugares onde tem menos e uma população muito grande, né? Aí o trabalho do padre aumenta muito. O pessoal acha que o padre não trabalha, só reza. Tem um padre amigo nosso, né, irmão de comunidade, ele diz sempre isso, né? Ele dizia que quando era pequeno queria ser... quando era pequeno ele via os idosos na praça da cidade dele, jogando dama, xadrez e tal, e ele dizia, papai, o que é que eles estão fazendo aí? Quem são esses? Eles são aposentados. E aí o pai dele
E aí ele dizia, papai, eu quero ser isso aí quando eu tiver grande. E aí ele disse que se sentiu chamado ao sacerdócio, hoje ele é padre, né? E ele diz assim, que escolheu uma das únicas profissões que você não se aposenta nunca. Nunca deixa de ser, meu amigo. Fracassou miseravelmente, né? Pois é, a gente estava falando do outro exemplo, né? Antes de começar a gravação de um padre... do Edmilson. Exatamente. Há 100 anos e sempre um padre. Está sempre à disposição do povo. E ativo. E então, hoje você se encontra em Roma, não é isso? Exatamente. Hoje eu moro em Roma, já tem pouco mais de 8 anos. 8 anos já? Pouco mais de 8 anos. Exatamente. Então toda a sua formação foi lá? Foi lá. Eu fui ainda como discípulo, né, da comunidade, terminando um tempo ali de um primeiro passo de formação nosso. E aí lá comecei a já me sentir chamado, na verdade antes de ir para lá, já um pouco ao sacerdócio. E tive a oportunidade de também fazer os estudos da filosofia, a teologia, um tempo de estágio pastoral também, uma vida pastoral muito intensa lá, graças a Deus, e voltei para ser ordenado e depois volto já para continuar a nossa missão lá. Todos os seminaristas da comunidade são formados lá ou não? Não. Podem ser formados lá. A maioria também se encontra aqui, né, em Fortaleza, na verdade. Alguns também estudam em Lugano, na Suíça. Basicamente hoje esses três lugares, né, de formação acadêmica, né, dos seminaristas. Aí é um convênio que a comunidade mantém com alguma universidade lá? Como é? Não, a gente tem acesso, né, a faculdades lá, como qualquer instituto religioso pode ter, né, desde que seja um instituto reconhecido. E assim eu fiz, né, em uma das universidades pontifícias, né, de Roma, assim eu fiz os meus estudos lá. Com Lugano, com a Suíça, se eu não me engano, temos existe um convênio, né, de bolsas, etc. também. Algumas faculdades também se abrem muito, sobretudo a novas vocações que vêm da América do Sul, né, por exemplo, da Ásia, da África, né, para enriquecer a formação deles. Então, eles também acolhem muitos seminaristas assim. Ótimo. Padre Victor, você novo, né? 30 anos já? 31 anos. 31. Como é que surgiu esse amor por Jesus e depois o chamado ao sacerdócio? Neto, eu venho de uma família católica, mas acreditava em Deus desde criança, estudei em uma escola católica, rezava, mas eu acho que tudo mudou quando eu tinha 15 anos de idade, né? Participei de um acampamento de jovens organizado pela comunidade Shalom, né? O famoso Acamps, né? E eu tinha 15 anos de idade, né? Fazem 16 anos. Era uma semana do dia 14 a 19 de julho de 2008. Né? Cheguei naquele acampamento com muito medo, né, assim, primeiro contato de forma mais forte assim com a igreja, com orações assim, né, diferentes que a gente via, mais que tocam mais o nosso coração, com aquela música diferente, né? Meu contato era com a missa de domingo e aquele primeiro contato quase assim, puxa, parece que Deus está aqui também, né? Parece que realmente Deus está aqui se eu abrir meu coração para Ele. E se ele me chamar para ser padre? Eu namorava, né? Tinha vida normal, jogava futebol, gosto muito de jogar futebol. Tinha minha família e tudo, uma imagem de que Deus queria me tirar alguma coisa se eu abrisse meu coração para Ele, né? Só que o tempo foi passando e aí o meu coração foi amolecendo, né? E escutando testemunhos, etc., né? Formações, momentos de oração. E aí eu escutei que Deus nunca nos tira nada, mas nos dá tudo, né? Foi aí que no dia 17 de julho daquela semana de 2008, por volta ali das 4h15 da tarde, em um momento de adoração eucarística, eu fiz o meu primeiro encontro mais forte com Deus, né? Claro que Deus sempre nos acompanha, sempre. Mas aquele momento eu senti que Deus realmente estava muito mais perto de mim do que eu podia imaginar, né? Aquela experiência no final daquela oração, uma alegria, um desejo de sair gritando para todo mundo que eu descobri que Deus existe mesmo, que está perto de mim, que me conhece, né? Que é seu amigo. Que é meu amigo, que eu posso me relacionar com ele e que me aceita como eu sou. E aí tudo mudou, né? Aí tudo começou a mudar. Aí me engajei, né, num grupo de oração, depois me engajei no serviço, depois um caminho vocacional, né? Tudo parecia pouco, né? O grupo de oração, e aí parecia pouco. Acho que Deus quer mais. Vamos começar a servir também. Parecia pouco, a oração pessoal em casa foi fundamental, né? Um momento de intimidade com Deus, em silêncio, em casa, com a palavra de Deus. Foi crescendo aquela amizade e tudo aquilo ainda parecia pouco, né? Aí passei na universidade, já com 18 anos, né? Mais ou menos 3 anos depois ali daquela experiência. Comecei a estudar medicina aqui em Fortaleza. Entrou na faculdade? Entrei na faculdade.
E meus pais, né, não aceitavam que eu deixasse, né, claro, tudo, né. Não aceitavam, são católicos, né, muito presentes, eles são os grandes culpados da minha vocação, né, mas hoje a gente brinca, ri, né, mas foi muito difícil também para eles aceitarem, né. E aí o tempo foi passando, ainda fiz o primeiro ano, a história é muito longa, não vou contar os detalhes. Sim. Mas a gente como pai e mãe, e eu e o Pedro somos pais, né, a gente acaba transferindo um pouco ali da nossa expectativa, né, em torno dos filhos, né. Das preocupações também, não são tudo, fantasia, claro. Vai no chão, tem que ter um amadurecimento, né, na vocação também. Claro. E essas coisas, a providência de Deus se utiliza também dessas coisas, né? Com certeza para provar positivamente uma vocação. Verdade, né? verdade. E assim foi. Então, assim, não existem culpados, né? Não existe... existe tudo é providência de Deus, né? Tudo é graça de Deus. E assim foi. Aí eu fiz um ano de vocacional para conhecer mais o carisma, né? Do qual eu faço parte hoje. E no final daquele ano já estava certo, já estava terminando, já estava com 1 ano e meio na faculdade, queria entrar, mas aí foi uma confusão grande em casa. E aí eu decidi, tá bom, vamos esperar mais um outro ano, né? E aí eu fui por já o 3º ano da faculdade. E aí eles me mandaram ainda para um psicólogo, né? Frequente um psicólogo aí por 1 ano, né? Para ver se aquilo também muda e não sei o quê. E vamos tentar, sei lá, outra vez, trocar o carro, né? E fazer alguma coisa assim. Vocês são pais, vocês sabem, né? Tudo foi a providência de Deus. E aí passou ainda aquele ano e só confirmava, né? Eu chamava até o psicólogo, confirmava, né? Quanto mais eu ia, mais eu percebia que era aquilo que Deus me chamava, né? O psicólogo também, mas vai. Não era bem assim. Eu levo um recado para seus pais, peço para eles virem aqui. Eles podem dar esse testemunho aí. A outra versão, né? Mas a psicóloga foi muito profissional também, né? Ajudou muito. Assim, era muito novo, tinha 20 anos de idade, 19, 20 anos. Então você também tem muita coisa para crescer, né? Humanamente. Deus, quando nos chama com a nossa fraqueza, com a nossa humanidade, né? Isso não é cancelado no chamado, né? E eu respondo com isso. Ele chamou os apóstolos, né? Era cada um com a sua personalidade, a gente sabe que não era nada fácil, né? O caráter deles e tudo. Né? E eles respondem com aquilo, né? E é isso que é bonito de um chamado. Agora, no início, você queria entrar na comunidade de vida. Isso. Não era ainda para ser sacerdote. Isso era a comunidade de vida, né? Que eu faço parte hoje. Eu sou da comunidade de vida. Então ainda não era o seminário, exatamente. Certo. Era para deixar tudo, uma decisão mais radical, Entendi. né? Deixar a faculdade, viver da providência de Deus, né? Fazer uma vida comunitária com outros irmãos e viver só para anunciar o evangelho. Né? Você acha que o que chocou mais foi o fato de ser comunidade de vida e deixar tudo? Exatamente. Isso que deve ter... Sem dúvida. Com a segurança que você vai ter. Né? O pai quer a segurança no filho. Acho que tem e o mais seu segurança... salário? E o seu, né? Acho que tem mais segurança no sacerdócio do que na comunidade de vida, Exatamente. Então, tudo que eles queriam realmente era termine a faculdade, né? Termine a faculdade, tem uma opção se der errado, né? Mas o amor... ele exige muitas vezes riscos, né? Claro que cada caso é um caso, a vocação é pessoal, né? Claro. Mas eu sentia que eu precisava arriscar, não tinha certeza, né? Isso. Atenção, jovem, o padre não está estimulando você a largar a sua faculdade e tudo, não. Faça um caminho, né, padre? Exatamente. Sobretudo a oração. E eu acho que quando a gente vai amadurecendo esse chamado na vocação, chega um momento que fica irresistível. Agora, interessante, né? A gente gravou com Dom Edmilson, 100 anos de idade, 70 e tantos anos de... 79 de ordenação, né? O que ele mais frisou aqui? A oração. E aí você está dizendo a mesma coisa. E uma coisa que é marcante também, né? Na experiência do chamado de Deus. Como aquilo marca a nossa vida, né? Ele com 100 anos sabe quantos dias, meses... e tempo exato que foi o chamado. É verdade. Com 100 anos ele fala, foi tantos anos, tantos meses e 7 dias. A gente ficou impressionado que ele falou. Aí tu fala exatamente a data do teu chamado também, né, da general. Dia tal, eu tava lá desse jeito, assim assado, e pum, pega ali, né? Então,
como marca na nossa vida ali, né? Eu É. lembro também do meu chamado, né? Também deve lembrar dele. É. Então, como marca ali, né? É atemporal, né? É verdade. É como É o verdade. nosso relacionamento também, né? Eu também lembro o dia... Quer dizer, lembro não. Que eu pedi minha esposa... Aí pra isso as mulheres geralmente têm uma cabeça mais... Vamos pular essa parte, né, Pedro? Não, vamos pular porque eu errei o dia do aniversário da minha filha na matrícula da escola. Então, não, eu não sou a melhor pessoa pra isso, não. De repente a menina chegando, ei, me deram parabéns e tudo aí. O que foi que houve? Tava errado na matrícula lá, o dia do aniversário dela. Gente, a gente quer agradecer aqui os nossos parceiros, Normatel Home Center, né? Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar, tá? Então segue, o link está aqui na descrição e também o QR Code aqui na tela, aponta aí para o QR Code, você vai ser dirigido para o Instagram da Normatel, você segue lá e também você pode obter cotação de preços, fazer seus pedidos, tudo pelo WhatsApp, tá bom? Rapidão e tudo que você imaginar para a sua construção ou reforma. Normatel Home Center é parceiro do Atos Podcast e permite que a gente faça episódios como este aqui para você, com o Padre Victor Hernandes. Padre, diz. E afinal, como é que o senhor foi para a comunidade de vida? Pronto, aí depois, né, de tudo isso aí, né, de toda essa longa história, Vários aí laudos. finalmente eu mandei, né, a carta, entrei, fiz o primeiro ano em São Paulo, o primeiro ano de postulantado, né, deixei a faculdade no terceiro ano. E tinha 21 anos de idade nessa época, né? E lá foi onde aí foi a descoberta da vida missionária, né? Com seus desafios e as suas graças. Acho né? que os pais ainda ficam assim, não, mas guardar, ele Aí, de com repente, certeza, não, ele vai... Aí isso aí não faltou, né? Não só de longe, mas de perto, né? Também tentando convencer, tentando voltar, né? A faculdade ficava trancada lá por 2 anos, então esses Não, 2 aqui, anos foram, aqui. né? Cheios de esperança, mas a vida missionária também foi dando muitas alegrias. E a gente dá um passo de vocação, né? Um risco, como eu disse, né? O amor é um risco, né? E a gente não tem assim um 100% de... Eu, pelo menos, não, 100%. Tinha vários indícios. Um coração que ardia, um desejo de fazer aquilo e uma sedução. Parecia que aquilo me atraía de uma forma. Não que eu não gostasse da faculdade, das coisas que eu tinha, porque era tudo muito bom, né? Mas aquilo me atraía de certa forma. Mas você não tem a certeza. Eu sei que vai dar certo, eu sei que... Quando você dá o passo, né, e começa a viver, é ali também que Deus vai confirmando a sua vocação. Na caminhada, né? Caminhando, exatamente. Então, vendo os frutos na sua vida, né, vendo o que Deus faz através de você, né, o seu crescimento espiritual, humano, né? Então, acho que tudo isso foi confirmando esse chamado. Nesse primeiro ano, o segundo ano também, eu morei aqui em Pacajus, perto de Fortaleza. E ali foi importante já para começar a amadurecer o chamado ao sacerdócio, né? Como missionário, comecei a me sentir chamado ao sacerdócio. Primeira vez que eu acolitei, né? Que eu estava lá em cima no altar, nunca tinha feito isso em toda a minha caminhada antes. Sempre fui servir em outros apostolados. E aí lá em São Paulo, a primeira vez que eu coloquei a túnica e eu me sentia tão estranho ali, morrendo de vergonha, né? Lá do lado do altar. Mas estar perto da Eucaristia, ver um padre celebrando... Aquilo mexeu comigo de alguma forma, né? Não foi uma certeza que Deus estava me chamando aquilo, mas eu comecei a me abrir àquela realidade, né? Me lembro que na sacristia tinha um espelho e não tinha ninguém, e eu botei, né, aquela túnica. Foi a primeira vez eu me olhei assim e disse, rapaz, se eu fosse padre, né? Olhando para o espelho, olhando para mim. E aí, no discipulado, um ano mais de oração aqui, né, perto de Fortaleza, como eu disse, de formação, de oração, de silêncio. Aí ali foi o terreno justo, né, para amadurecer também esse chamado. E aí, depois disso, né, para expressar a comunidade, fui enviado a Roma também depois, com a possibilidade de estudar por lá, né? E aí entrei definitivamente, né, oficialmente no seminário. E comecei a estudar, né? E acho que a vida pastoral também, o contato com o povo de Deus, que a gente falava no início, contato com as pessoas, é isso que vai dando sentido à sua vocação. Porque você tem, né, os seus limites, né, as suas dúvidas, mas ver a ação de Deus na vida das pessoas, aquilo é o que dá sentido, né? E não importa, seja em Roma, seja em Fortaleza, em qualquer lugar do mundo, tem um coração sedento de Deus, né? E quando a gente toca isso, é irresistível também, né? Então a gente é duro, é difícil muitas vezes, mas é aqui, né? Deus me chama a isso. Maravilha, viu? Muito bom a gente ter sacerdotes novos, jovens, como
como o senhor aí, dando esse testemunho para uma juventude que ainda precisa tanto, né, padre? A comunidade que cresceu a partir da juventude, né? Evangelizando os jovens. E não perde, né, essa essência, né? A comunidade Shalom até hoje, né? Com os acampos, né? Os seminários e tudo, né? Como a juventude precisa, né? A experiência de leptospirose lá no campus muda a vida, né? Leptospirose. A experiência de quase morte ali. Você fez também? Meu filho já fez. Meu filho já adorou. Ele dá um maior trabalho para ir para missa. Mas pro Acampes e o grupo de oração também. Não gosto não, quero ir pro grupo de oração. Mas e o Acampes? O Acampes eu quero. Quero ir de novo, velho. Quero ir de novo. Cara, ali tem um mistério, viu? Porque realmente não faz sentido, não né? faz. É a prova de que Deus existe. A gente foi lá buscá-lo, né? Foi no início do ano, em janeiro, né? Nós fomos buscá-lo, foi a família toda, ó, comitiva. Os avós, os tios, foi todo mundo. No domingo lá, né? Aí tá lá a gente chegando lá do pavilhão onde ia ter a missa, estava organizando para a missa, quando a gente vê aquela criatura 10 quilos a menos. The Walking Dead. Parecia mesmo, viu? Perambula se arrastando assim, parecia que não tomava banho há uma semana. É isso daí. Aqueles cordãozinhos aqui de cerol. Negro, bronzeado. O Gabriel, macho. Aí ele, não. Ah, Maria. Aí foi falando, né? Rapaz, pra tomar banho é não sei o quê. E não sei o quê. Aí, macho, e afinal, tu gostou ou não gostou? Gostei demais, eu quero vir de novo. Mas tu só tá contando o que tu não gostou, Não, mas eu quero vir de novo. Tá bom, então. Beleza, como é que é isso aí? É exatamente isso. Muito engraçado. Vocês fazem também acampos lá na Europa? Fazemos também já há alguns anos. Uma experiência muito bonita, viu, Neto? No Lá mesmo? a gente oferece... Algo mais... É uma estrutura melhor, né? Acho que ele também depende, né? O público é diferente, né? Acho que a gente tem no Acampes daqui também. Aqui é raiz, né? Cara, reclamar, tu fala, vai lá pro Brasil. Experimenta lá, pra tu ver. Exatamente. Mas a gente já tem feito há 6 anos. Na verdade, fizemos o primeiro em 2018, né? Teve uma pausa por causa da pandemia. Fizemos 2 na Hungria e agora o segundo, agora há 2 meses, na Itália também, né? Então, 2 na Hungria e 2 na Itália, né? 4 no total. Mas o mesmo período, de uma semana? A gente faz de quarta, um pouquinho menos, né? São 4 noites, 5 dias, né? E os frutos? Os frutos é uma coisa impressionante, né? Funciona, né? É impressionante a experiência da efusão do Espírito Santo, de uma adoração eucarística, a experiência da confissão, né? Encontrar pessoas. Só que o Acampes que a gente faz lá é um Acampes europeu, né? Então a gente tem jovens que vêm de toda a Europa, né? Nesse último agora que a gente teve um jovem que veio da China, né? Que ouviu falar do Acampes na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, porque estava no Hallelujah de Lisboa. Né? Viu aquilo ali, anotou as informações, disse quando abrir as inscrições eu vou me inscrever. Se inscreveu, comprou o voo e foi sozinha. Caraca. Então a gente tem um público assim, mas aí claro, predomina onde tem missões, onde temos a comunidade, né? Mas aí um público muito bom da Europa, da Itália, da França, Portugal, Espanha, Alemanha, Croácia, Me parece Polônia. Que na Europa existe mais essa... Na Europa e Estados Unidos, salvo engano, né? Essa cultura de acampar, né? Camping e tal, né? Exato. Mais que no Brasil, né? Exatamente. De uma imersão na natureza. Porque também com as 4 estações bem definidas, então você aproveita, quer aproveitar ao máximo quando você pode estar ao ar livre, sair, fazer um acampamento, aproveitar o verão, aquela pausa, e muitas famílias vão, né? Então, em relação a isso, é um ganho, porque já se tem a cultura, né? É uma experiência muito bonita. Você vê jovem de toda cultura. E vem muitos que não acreditam, ou que não vivem a fé, né? Alguns também que vivem, mas todos fazem uma experiência forte. E como captar esses jovens que estão afastados de Deus, da igreja? Como atrair? Aqui, pelo menos eu acredito que para a evangelização hoje que a gente vive na Europa, Neto, é uma evangelização pessoa a pessoa. É muito difícil uma evangelização de massa, né? Me permitam esse termo, certo? Sim. Como acontece ainda aqui no Brasil, né? Graças a Deus, né? Pelas redes sociais, pelas mídias, etc. Mas lá
enfim, por um fator histórico, cultural, né? Uma diferença grande. Lá precisa ser uma conquista pessoa a pessoa, né? Uma amizade. E eu começo a ter abertura com você. Entendi. E aí pronto. Aí eu te chamo para participar de uma missa comigo, eu vou, né? E aí numa dessa você é transformado, né? Então vocês lá, os membros, vocês já agem dessa forma, nesse sentido? A gente tem o principal, né, hoje, pelo menos em Roma, né, a gente cria estruturas que favoreçam esse encontro. Né? E como boa parte, né, da população, né, pelo menos onde eu moro, né, na Itália, em Roma, população mais jovem sobretudo, aquela população muito fechada à igreja, à instituição igreja, né? Porque não conhece simplesmente, porque ouviu falar por uma o jovem romano coisa, mesmo? Né? Sim, o europeu no geral, né? Muito fechado, aquela coisa institucional, porque na história aconteceu isso, aquelas coisas, né, que a gente já escutou e se fecha nisso, né? Mas e acaba desculpa me interromper, mas é interessante isso, porque você está ali, você tem um Vaticano ali encravado, né? Você pode ir lá, né? Você tem bibliotecas da igreja, você pode ir lá mas as pessoas se mantêm distantes. No geral, claro que tem pessoas que vão, né, que fazem essa experiência, né, mas no geral é um povo muito fechado, né, essa realidade. Então, a gente acredita que quando a gente cria ambientes, espaços, ou físicos ou espaços em geral, de encontro com essas pessoas, né, o que o Papa Francisco fala da cultura do encontro, né? E que não seja estereotipamente identificáveis, assim. Às vezes, isso daí pode ser uma boa ideia. É exatamente isso que acontece com a gente. Neutralizar o ambiente. No Sínodo dos Jovens de 2018, num dos documentos, em uma das reuniões preparatórias, os jovens pediam, né, foi muito bonito, porque teve uma reunião pré-sinodal com mais de 300 jovens do mundo inteiro, né, que o Papa Francisco convocou, porque queria escutar os jovens. Foi uma experiência muito bonita, eu tive a graça de participar. Jovens do Japão, da China, do Brasil, mas de todo lugar. E jovens também que ele quis levar, jovens muçulmanos, jovens ateus, né? Era muito bonito. Intencional, porque ele queria escutar, né? Para entender a juventude hoje. Quando se vive um sínodo, você quer entrar naquela realidade, né? Não de um modo autorreferencial, mas o que é que um jovem vive, né? E foi isso que aconteceu naquele encontro, né? Eu lembro que tinha até o fundador de uma comunidade, de uma fundação da Suíça, que é uma fundação que espalha o ateísmo, né? E um desses fundadores, desses jovens líderes dessa fundação, estava lá nesse encontro, porque se queriam escutar também, né? Impressionante como quando você coloca os jovens assim a conta, é isso que faz a diferença, que dá abertura, né? A experiência que eles faziam de contato com outros jovens, eles viam a alegria dos jovens que acreditavam, eles viam, né? E a gente tinha contato ali. E no final desse encontro, né, no documento os jovens escreviam, né? O que é que a gente precisa também? Que sejam criados lugares onde a gente pode encontrar o jovem onde ele está. Não esperar que ele venha simplesmente, né? Ou seja, uma conclusão a que chegou, né? Obviamente, não é abolir o que já se tem, né? A beleza da nossa igreja, e aquilo ali é intocável, né? Uma ferramenta a mais, né? Para uma evangelização. Durou quanto tempo esse sínodo? Esse encontro, não, aí essa é uma reunião pré-sinodal, né? Foi pré-sinodal. Durou 4, agora eu não lembro mais exatamente, não sei se foram 4 dias. 5 dias, né? Sim. Mas tiveram a oportunidade de participar também pelo Facebook, de deixar encontros, né? A gente pode também servir, de deixar contribuições. Foi uma experiência muito, muito, muito rica, né? Tiveram também outros encontros, né? E o sínodo, um mês, né? Geralmente é um mês, ali em outubro. E uma das conclusões foi essa, né? Desses lugares, assim, encontrar os jovens aonde? No estádio. Encontrar o jovem na academia. Encontrar o jovem, né? E o jovem que vive isso, dizendo, eu preciso que a igreja me encontre lá onde eu estou. Muitos não têm força de ir até uma igreja, né? Não tem uma abertura, uma coragem de ir até uma igreja, né? A experiência que a gente faz em Roma é de um café, né? Como eu dizia para ti antes, né? A gente tem esse café muito perto da faculdade, a maior que tem em Roma. E é um café, um ambiente pequenininho. A gente até está se preparando para se mudar agora, para um outro maior. É bem perto dessa faculdade e é tipo assim,
um café bem aconchegante e sala-estudo, assim a gente chama, né? As bibliotecas são sempre muito cheias, eles sempre querem um lugar para estudar, botar o fone, não sei o quê, sentar, abrir o tablet, o computador e começar a estudar. Entendi, né? entendi. E a gente serve o café, né? Tem uma capelinha lá dentro, né? Com o Santíssimo também, celebramos missa, né? É um lugar, obviamente, reconhecido né? pela diocese, pelo Vicariato de Roma. E as experiências que a gente tem feito lá é uma experiência impressionante. Bacana. Jovens que vêm do mundo inteiro porque estudam, né? Intercâmbio lá, etc. Italianos também. E a gente acha que o povo hoje é fechado, né? Mas, na verdade, existe uma abertura muito grande. Se você proporcionar É isso. esse encontro, né? É isso. Interessante isso aí. Eu tava conversando com o numerário do Opus, né? Inclusive hoje até, ele tava aqui com a gente mais cedo. Conversando com ele, ele falando, na Europa pro Brasil tem uma diferença grande. No Brasil o pessoal aceita muito facilmente, mas muito facilmente também vai-se embora. Ele aceita superficialmente, quando vai pra profundidade ele cai fora. Na Europa eles não aceitam fácil, mas quando eles aceitam. Então entrou. E aí ele me explicava justamente porque lá era uma coisa muito mais 1 a 1. Porque precisava de tempo. Ele precisava ter tempo para explicar as ideias. Se ele não tivesse esse tempo, ele não funcionava a coisa lá, né? Por isso que o carisma do Opus cresce muito rápido dentro da Europa. Porque eles têm essa pegada 1 a 1, né? Eles vão 1 a 1, eles não vão massificando, eles vão 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, né? Então aí você para ver, faz sentido realmente. Porque o europeu, ele é um pouco mais reservado já. Mas ele é um bom amigo. Ele é um bom amigo, ele é um amigo fiel. Ele não diz muitos nãos, assim, pra quem é amigo dele, né? Se você entra ali no meio do ecossistema dele, funciona muito bem, né? Tanto que São José Maria Escrivá até falava, né? Uma vez, o pessoal, ele mandou o pessoal evangelizar nas universidades, né? Aí chegaram, não, mas não tem como conversar com os caras, porque a gente não consegue estabelecer contato. Aí, como assim vocês não conseguem? O que vocês fazem? Aí, nos intervalos, o que eles fazem? Não, eles vão fumar. Pois vai fumar, filho. Vai fumar. Não tô dizendo pra você ser um viciado. Pega o cigarro lá, acende, dá uma tragada e fica lá meia hora, entendeu? Pra ganhar uma alma, exatamente. Né? Aí o Beato Álvaro conta que até falar pra ele no final da vida, né? Porra, São José Maria, que belo vício tu me deste, né? Aqui estou eu fumando até hoje, né? Aí ele, veja quantas almas salvaste, né? Então você vai parar pra ver, né? Às vezes você tem que arranjar novas formas ali de gerar esse encontro, né? E uma forma muito mais estratégica e intencional, né? Não daquela forma mais massiva zona ali, né? E claro que numa amizade, o que toca muito, né? Na verdade, você pode fazer um convite para uma missa, para um evento, para isso. Mas é o testemunho, né? Você tá ali com aquela pessoa e aquela pessoa começa a se perguntar, né? O que é que você tem? Aquela experiência que a gente faz aqui também, né? E que a gente já fez olhando para outras pessoas, né? A experiência do testemunho, né? É fundamental. Quando a gente consegue romper a barreira do preconceito, do julgamento, né? Porque eu sou da igreja, porque tu é longe da igreja, aí porque não sei o quê, aí porque, né? O evangelho não é assim, né? Quando a gente rompe essa barreira, a gente pode, né, transmitir o evangelho com a nossa vida, né? A gente pode ser enriquecido pela vida do outro. Essa é a experiência, né, da amizade. Maravilha. E essa casa São Lourenço, é isso? Não, aí esse é um café, se chama SH82. Ah, legal. Porque SH por causa do Shalom, 82 é o ano de fundação, né? Certo. E assim, quem passa não imagina que é uma igreja, entra, é um café normal, uma sala de estudo, olhou no Google, viu lá, onde é que tem sala de estudo, vem, entra. E aí encontra a gente lá, um pouco estranho, alguns vestidos assim, ou ou com uma cruz no pescoço, né? E ali no diálogo, muitas vezes, saem oportunidade de evangelização, que às vezes termina na capela. Sim. Padre Vitor, e a renovação carismática também, eu acho que ela tem um diferencial aí, né? Um tempero a mais, que na Europa falta às vezes, né? Esse tempero a mais ali, de ser um pouco mais efusivo, um pouco mais, vamos dizer assim, eu acho que é efusivo a palavra mesmo, né? Então tu acha que isso ajuda muito lá também, esse tempero da própria RCC que traz, né? Lá é forte também, né? Se tem uma vivência até antes, né, de chegar aqui no Brasil, já se vivia até lá, né? Mas eu acho que todo mundo tem o seu estilo, né? Isso é que é a beleza do jardim da igreja, né? Com flores de todos os tipos. Então, claro que quando eles encontram também uma realidade diferente, né? Tem pessoas que não suportam aquele tipo de oração, aquele tipo de, né? E a gente precisa respeitar. Talvez ela tenha um estilo de oração mais em silêncio, né? Um estilo mais
contemplativo, né? Não sei, cada um vai tendo. Existe um lugar para ela na igreja, né? Existe um carisma para ela, né? E com certeza a renovação carismática, as novas comunidades, né, enriquecem muito a evangelização no mundo todo, né, não só na Europa, mas muito bonito, porque na Europa muitos dos missionários hoje são sul-americanos, né? A faculdade, por exemplo, muitos dos seminaristas eram ou sul-americanos, ou africanos, ou asiáticos, de onde o berço da fé, né, é de novo evangelizado agora pelos que eles evangelizaram antes, né? Então, isso assim, para fazer uma comparação, né, com a novidade do Espírito Santo também na igreja, e com certeza, lá também, né, tem pessoas que esperam isso de lá. É a beleza da nossa igreja. Sem dúvida. Mas São Lourenço é o nome do instituto? Como é o que Pronto, aí além disso, né, a gente tem um centro, né, que na verdade pertence ao Vaticano, né, o Centro Juvenil do Vaticano, certo. Se chama Centro São Lourenço. E esse centro fica a 50 metros da Praça de São Pedro, ali, praticamente no Vaticano mesmo, né? É deles, do Vaticano. E eles confiaram agora, era confiado a uma outra comunidade, passou por muitos anos, né? Era responsável pelo centro. E agora, em 2018, se eu não me engano, confiaram a nós, né? A comunidade Shalom. Então não é nosso, não é... Mas a gente é responsável por animar a vida naquele centro, né? Certo. E lá também é uma experiência lindíssima de igreja, né? Porque lá, grupos de peregrinação, né? Não sei, escoteiros, né? Jovens teve recentemente, por exemplo, um encontro enorme lá no centro dos coroinhas, né? Da Alemanha, né? De toda a Alemanha. E aí eles vêm, jovens, né? Obviamente. Então, esse é o objetivo do centro, né? Acolher a juventude lá no Vaticano, né? E claro, a gente também faz os nossos eventos, né? Noite de adoração, grupos de oração, né? As nossas missas também. E lá também é uma experiência lindíssima. É muito internacional, né? Mas o slogan, se a gente pode dizer assim, né? A missão do centro é uma casa para o jovem no coração da igreja, né? E muitos não sabem, né? Porque está ali no Vaticano, mas é um pouco escondido. Sim. Muita gente nem sabe, né? O convite aqui também para todo mundo que acompanha, né? Legal. Tem uma rede social própria do centro? Tem. Centro São Lourenço. Pode colocar centro, né? San com S no final, Lourenço com Z, né? Certo. Lourenço. E aí tem o Instagram, né? Também legal. E são quantos membros da comunidade que animam lá? Hoje, em Roma, na nossa casa, nós somos cerca de 16 pessoas, né? Desses 16, não todos trabalham lá, né? A gente se divide, alguns trabalham no café, aquele que eu falei anteriormente, e alguns trabalham nesse centro, né? Então, no centro, nós temos um grupo de 5 pessoas, né? Mais ou menos, 5, 6 pessoas. Acolhemos, como eu disse, grupos, as atividades que a gente faz. Esses 5 dão conta? Com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Porque aí tem 5, tem alguns desses 16 que eu falei que trabalham também no Vaticano, né? Que fazem também ainda outra atividade. A gente não tem só isso, né? Estamos presentes também em outra paróquia, né? Na periferia de Roma também. Muito trabalho, né? Imagina. E os 16 são comunidade de vida? Esses, alguns em experiência, outros membros também já, né? Mais ou menos isso daqui. Outros também são responsáveis pelos trabalhos mais internos, não conseguem estar ali no dia a dia, né? São responsáveis mais pelas coisas de governo, mas é uma riqueza, né? Um dom de Deus. Maravilha. Padre Victor, qual foi a sua primeira missa? Onde foi? Quando foi? A minha primeira missa claro, foi... presidindo, né? Obviamente. A ordenação foi na sexta, dia 23. E aí no sábado, dia 23 de agosto. De agosto, certo. E aí no sábado, dia 24, eu celebrei de um modo mais reservado, né? Uma pequena, né? Uma missa mais simples, né? Digamos assim, não é o termo justo, mas... lá no Shalom da Paz, porque ali foi onde também nasceu, né? Onde eu comecei a frequentar o grupo, nasceu um pouco a minha vocação, com a minha família, alguns amigos. E aí aquela tradição de beijar as mãos do pai? Aí, pois é, também. E aí teve a primeira missa solene, que foi no domingo, né? No domingo, dia 1º, porque quando terminava também aquele retiro, né? Que a gente estava. E aí ali, sim, aí com boa parte da comunidade, aí várias pessoas que beijam as mãos, né? Também do padre. Experiência muito bonita aí também. Beija a mão e pede uma graça, né? Na verdade, costume, né? A tradição é que se recebe a indulgência. Indulgência, né? Quando exatamente. Você beija a mão do padre, obviamente se confessa, né? Comunga. Isso. E reza, né? Pela igreja, pelo Papa.
E foram outros também, outros que foram ordenados da comunidade? Sim. Da comunidade, um outro irmão, né? Nós éramos 2. E no total nós éramos 11, né? 9 de diocesanos, né? E nós 2 da comunidade. Shalom. Certo. E agora já vai voltar para Roma? Isso. Nos próximos dias agora, aí. Nesses próximos dias. E viveu lá a realidade de sacerdote lá. Exatamente. Tem o Padre Tiago e tem mais algum? Temos outros padres também lá. 2 que trabalham no Vaticano, né? O Padre Tiago, o padre responsável também da comunidade. Né? E eu agora 5. Mas a nossa vida é muito dinâmica, né? A gente está aqui hoje, amanhã ninguém sabe, né? Então hoje eu estou voltando para lá e não sabemos se vamos ficar todos lá, né? E hoje, como é que está o coração do pai e da mãe? Hoje estão mais felizes do que eu. E olha que eu estou muito feliz. Mas, Neto, estão mais felizes do que eu. A vaga da medicina ainda está lá? Hoje eu acabei de vir, celebrei a missa lá na minha faculdade. Foi mesmo? Foi. Acabei de vir de lá. Era UFC? Não, eu estudei na Cristos, na Unicristo. Celebrou lá na Unicristo? Celebrei lá, foi. E passei... Foi, porque lá tem uma missa mensal, né? Tinha um padre também, muito próximo a mim, que também me acompanhou nesse processo. E fizeram esse convite, né? Foi um momento muito emocionante. Voltar para lá, né? Para celebrar uma missa. Né? Nunca imaginei. Mas até isso, né? Não sei se eu falei no início, né? Aquela experiência de que Deus não tira nada, né? De que Deus não engana. Até voltar para lá, desse jeito, disse, Senhor, você não tirou nem a minha faculdade. Né? Eu te dei... Parece que você me deu, me dá muito mais, né? Essa é a experiência assim, que eu fiz e que faço também a cada dia. Show. Muito bom, viu? Muito bom, Padre Vitor. Ouvir seu testemunho, a sua alegria, testemunhar essa alegria de ser um sacerdote. Isso é maravilhoso. Gente, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, segue o Padre Vitor. Tem Instagram, não tem? Tem, mas eu uso tão pouco. Tenho até vergonha de dizer aí qual é. Então segue a comunidade Shalom, com o Shalom, né? Com o Shalom. Eu nem lembro qual é o meu. Tem um Instagram da comunidade, da missão lá em Roma? Tem também. Roma, Shalom, underline Roma. Shalom, underline Roma. Pronto. Vamos botar aqui também para o pessoal seguir. Tá bom? Obrigado, Padre. Obrigado pelo bate-papo. Foi bom demais de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? E desejar tudo de bom, né? As bênçãos aí, que seu trabalho seja realmente longevo como o do Dom Edmilson. Né? Por providência nos encontramos. Com muitos frutos, né? Obrigado, viu? É verdade. Obrigado a vocês, uma alegria poder estar aqui. Que Deus abençoe também esse trabalho, esse apostolado de vocês, né? Amém. E peço as orações de vocês, né? De quem também nos acompanha. O sacerdote precisa muito de oração, né? Todo mundo fica muito feliz por ter um novo padre, né? A família, os amigos, a comunidade, todo mundo, né? Mas um padre também é muito feliz por ter uma família, amigos, a comunidade, né? Então... sustentando na oração. É isso. Né? Isso enche de sentido, né? O ministério de um padre, então... Obrigado. Tá ótimo. Pois dê-nos a bênção. Com certeza. Que desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso coração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente... Sensacional esse bate-papo. Manda aí para todo mundo os seus grupos de WhatsApp e a galera jovem aí, porque o Padre Vitor é padre jovem, novíssimo, né? Então manda para todo mundo, não é isso, Pedro? Exatamente. Se inscreve no canal, comenta, compartilha aí quem precisa assistir esse episódio. Muito obrigado, Padre Vitor, e até a próxima. Se Deus quiser.